partir do Diretório Pombalino, ele tira as ordens missionárias, tem toda aquela situação dele, e ele pede para que pessoas vindas de Bragança, da colônia portuguesa, venham colonizar aqui. Nós já tínhamos o povoamento dos indígenas, mas vemos a figura dos colonizadores, também dos colonizados, vinha ocupar aqui esse perímetro, também na região também da Tamandaré, canal Tamandaré. Então, essas pessoas vindas, elas formaram um bairro, entre aspas, um povoado, chamado Aldeia. E o primeiro nome do bairro da Baixada da Câmara era um povoado Aldeia. Então, eles cultivavam animais, plantas, tinha toda essa dinâmica para manter o povoado. E como é que surgiu a devoção à Santíssima Trindade? Uma dessas pessoas vinda de Bragança, os irmãos Abranches, eles vieram para cá, povoaram também, e eles trouxeram a devoção de Nossa Senhora da Santíssima Trindade para cá, para essa região. Então, eles criaram uma igreja em honra à Santíssima Trindade, e até hoje nós temos essa devoção. Criada a paróquia da Santíssima Trindade, que constitui a Arquidiocese de Belém, mas fica aqui essa marca da criação do bairro do Batista Campos, sendo esse perímetro o ponto inicial do bairro, o ponto de expansão do bairro, posso assim dizer. E vamos ter a figura também, já no tempo posterior, já do século XIX, XX, nós temos a figura da criação da Praça do Barão do Rio Branco, que foi um dos responsáveis por negociar o Acre. O Acre, ele fazia parte da Bolívia, e o Barão do Rio Branco, ele negociou um valor muito alto, não esqueci, 300 mil libras esterlinas, se não me engano. Ele vendeu, ele conseguiu comprar, no caso, o Acre e anexar ao território brasileiro. Nós temos a figura também do Rui Barbosa, que foi um dos grandes juristas brasileiros que nós podemos ver. Então, em homenagem a essas duas figuras do Brasil, né, criaram duas pequenas praças. Vocês podem ver aqui, ó. Sim. Esse lado aqui, ó, o busto, o primeiro busto que vocês estão aqui em primeiro plano é o do Barão do Rio Branco. E do outro lado da rua temos a Praça Rui Barbosa, em homenagem a esses dois grandes personagens. E temos, por fim, o prédio da Ordem dos Advogados Brasil, da OAB. Não se sabe ao certo a data de criação, mas já tinha, desde do final do século XIX para o XX, já tínhamos essas atividades. Funcionava, a primeira função dela era como a Faculdade de Direito do Pará, mas não era anexada à UFPA. Com a criação da Universidade Federal do Pará, essa faculdade livre de direito, como era conhecida, ela foi anexada à Universidade Federal do Pará, constituindo como um dos cursos que constitui a universidade. E posteriormente, com a criação do campus do Guamá, esse prédio o curso ainda não foi para lá, mesmo com a construção do campus do Guamá, que todo mundo conhece. Esse prédio ainda funcionou por algum tempo a Faculdade de Direito da UFPA, e já na década de 70, 80, o curso ele foi transferido lá para o campus do Guamá. Então, essa casa ela ficou sem função por algum tempo, e a UAB ela adquiriu esse casarão, né, conhecido como Casarão da Trindade, até mesmo pela proximidade da Igreja da Trindade. Então, a OAB ela compra, né, esse casarão, e ela instaura uma das sedes também da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, então, só para chamar a atenção de vocês também, tem, por exemplo, vários prédios, a gente não tem muita informação. Esse aqui é um prédio também importante, né, desse período, a gente não conseguiu muita informação a respeito dele. E sobre a igreja, o que vocês acham característico da igreja que é diferente das outras que tem em Belém? Acho que o Luan não chegou a falar, né, da questão da arquitetura. Sim, você tem as janelas,
tem uma característica marcante dela também. Tem uma característica marcante dela, se você olhar ela de frente, que é justamente a torre dela, né, que vai caracterizar muito esse estilo gótico, né? Aquela, no gótico em direção ao infinito, né? Que é bem diferente daquelas torres das igrejas portuguesas lá da Cidade Velha, né, do bairro da Campina, né? Então ela tem uma característica arquitetônica também bem diferenciada. E uma outra questão também, quando ele fala da questão da criação que seria uma vila aqui, aquele Igarapé do Piri, famoso Igarapé do Piri, que era o Igarapé do Piri, gente? Começava lá no Vero Peso, naquela doquinha, vinha aqui até Tamandaré, ele vinha até aqui. Tudo isso era alagado, né? Então, foi após, no século XIX, no início do século XIX, quando se faz justamente o aterro, né? A opção aqui, professor, para trabalhar com a questão da água foi jogar terra, né? Então, nós poderíamos ter uma outra cidade, tivesse aproveitado, né, esses pequenos rios que cortam a cidade, se o planejamento tivesse sido outro, né, evidentemente. Mas então o Igarapé vinha até aqui. Então, uma outra rua que começou de expansão, eu disse para vocês, olha, Padre Otíquio, a 16 de novembro, né, que é aquela lá que vai até o Polo Joalheiro, foi uma rua de expansão, e uma outra que vai aqui em expansão ao que seria a Estrada de Nazaré, porque a Estrada de Nazaré já existia em direção à Ermida, onde foi achada a Santa, onde está a Basílica, né? Então, assim, vários vetores de expansão nesse meado do século XIX, para a cidade crescer além da Cidade Velha, além, né, do bairro da Campina, e crescendo em direção ao que é o bairro dos Jurunas, ao bairro da Batista Campos, ao bairro de Nazaré, lá embaixo, Reduto, em direção ao Marizal, né? Então, é essa cidade que a gente tem aí, nesse final do XIX, início do século XX, né? Sendo que no início do século XX, até São Brás e o bairro do Marco, que vai ser um bairro planejado, né? Por que Marco? Porque lá estava o Marco da Primeira Légua. Vocês passam lá todo dia. Olha em frente ali a UEPA, no Almirante Barroso, naquele corredorzinho do meio, tem um marco lá. Vocês já viram? Não viram? Então passe lá e olhe, né? Tem um marco que era a primeira légua patrimonial, né, do Belém. O Marco e a Pedreira estão na nossa lista aí dos próximos bairros de roteiros, né? 2020, 2021. Então a gente tem aí uma possibilidade de roteiros aí. Cada ano a gente vai preparando um novo roteiro. Então, Marco, Pedreira, Jurunas também tem uma proposta para Jurunas. Tem uma proposta para fazer só sobre a cabanagem também, né? Que vai ser um movimento importante aqui no século XIX, né? De resistência.